literatura diz-nos que o contato com a pornografia entre as crianças e os jovens surge por volta dos 12 e 13 anos, sendo que há estudos recentes que dizem que Portugal está entre os 50 países que mais crianças e jovens procuram este tipo de conteúdos. Há estudos também que dizem que 40% dos rapazes e 26% das raparigas entre os 9 e os 16 relatam já terem visto este tipo de conteúdos, muitas vezes de forma acidental, ou seja, não procuram ativamente este tipo de conteúdo, mas surge de forma inesperada através de pop-ups, daqueles anúncios de jogos, de vídeos, sugestões automáticas e, portanto, esta exposição acontece numa fase em que não há maturidade racional, cognitiva ou emocional para perceber aquilo que realmente está a ser visto. Quando falamos de dependência de pornografia, estamos a falar de um padrão de consumo frequente e compulsivo. Ou seja, aqui ao nível do sistema nervoso há uma libertação de dopamina, que é aqui um neurotransmissor do prazer, que nos leva a querer repetir aquele conteúdo por várias vezes ou de forma continuada, como por exemplo vemos um vídeo que gostamos, uma série, um jogo, não é? Que nos dá aquele prazer imediato, queremos repetir, não é? Várias vezes e ao estar a ver constantemente. E isso acontece precisamente nestes casos com as crianças, que é com o tempo procuram cada vez mais conteúdos e às vezes conteúdos mais intensos, o que é praticamente preocupante porque não é? As crianças estão ainda a desenvolver um cérebro e isto interfere no desenvolvimento saudável e na forma como percepcionam as relações, a intimidade, a sexualidade. Portanto, nós vivemos numa era digital, não é? Em que a informação e o entretenimento está à distância de um clique e o telemóvel permite o acesso rápido aos jovens para navegar entre redes sociais, entre jogos, vídeos e acrescenta aqui também a partilha entre eles. Portanto, o acesso é direto, é rápido e muitas vezes ilimitado, por isso acabam expostos a este tipo de conteúdo também de forma inesperada, como disse ainda há pouco, muitas vezes antes de uma orientação de um adulto. E o grande problema é que este tipo de conteúdo, quando precoce, acaba por ser aqui a primeira referência da sexualidade e que acaba por dar e transmitir uma visão muito distorcida da sexualidade, desde corpos irreais, não é? Atos sexuais exagerados, algumas relações de poder desiguais entre os géneros portanto, isto acaba por sempre influenciar a forma como percepcionamos e acabam por vivenciar a sua sexualidade e as suas relações. O cérebro das crianças e dos jovens ainda está em desenvolvimento e, por um lado, não têm um pensamento crítico sobre aquilo que vem, por outro, ainda estão a construir a sua identidade. E a identidade sexual é formada através da exploração de desejos, de emoções, de experiências afetivas e, com o uso da pornografia online, tendem a internalizar os padrões que vêm, muitas vezes confundindo a fantasia com a realidade, uma vez que este tipo de conteúdos internaliza e reforça aqui um ato puramente isolado e muitas vezes físico, o que influencia não só a percepção sobre a sexualidade, como também faz com que tentem corresponder a esses padrões, o que pode gerar muita ansiedade, frustração e uma baixa autoestima depois quando a realidade não corresponde àquilo que viram online. Existem diferenças entre as raparigas e os rapazes, não no sentido, ou não relacionado com fatores biológicos, mas sim na forma como a sexualidade masculina e feminina é representada. Nos rapazes, por um lado, a pornografia está associada a uma forte pressão para o desempenho, ou seja, o homem está sempre pronto, o homem está sempre no controlo, não é? E isto acaba por gerar problemas ao nível da ansiedade, do medo de errar, não é? E dificuldades a lidar com a própria vulnerabilidade.
Já nas raparigas, os conteúdos pornográficos reforçam a ideia de que o valor sexual da mulher está sempre no corpo, na aparência, na capacidade de agradar e satisfazer o outro. E é visto que as raparigas acabam por internalizar a ideia de que ceder, não é? Tolerar o desconforto e colocar as necessidades e os desejos do outro em primeiro faz parte da intimidade. Não é? E isto é preocupante, não é? Porque acaba por criar muitas inseguranças, uma insatisfação corporal, uma dificuldade em colocar limites e muito provavelmente permanecer em relações disfuncionais. Isso é o principal problema na medida em que esta exposição acontece numa fase em que ainda estão a aprender sobre esses conceitos. E nos conteúdos pornográficos, o ato sexual aparece muitas vezes promovido da relação. Não há conversa, não há negociação de limites, não há construção de intimidade. E muitas vezes os jovens internalizam a ideia de que o desejo surge automaticamente, que o consentimento é implícito e que o outro está sempre disponível. E isto levanta aqui três questões, não é? Primeiro, prejudica aqui a aprendizagem de algo que é fundamental, que é o consentimento é explícito, é contínuo e pode ser retirado a qualquer altura. E depois aqui a intimidade é reduzida a um ato puramente físico e de desempenho, não é? E fica de fora toda a dimensão emocional, o vínculo, a ligação, o respeito pelos limites, o respeito pelo ritmo do outro, e tudo isto acaba por criar aqui expectativas pouco realistas, não é? Existe uma associação, não diretamente de causalidade, ou seja, o consumo de conteúdo pornográfico fornece modelos de comportamento e que torna mais possível a reprodução destes comportamentos sexualizados não adequados à idade, ou seja, os jovens acabam por imitar certos comportamentos, o tipo de linguagem, gestos, sem compreender totalmente o seu significado, os seus contextos e os limites. No entanto, por outro lado, existem outros fatores que podem contribuir. A educação sexual, obviamente, mas também aqui a pressão dos pares e algumas influências mediáticas, como música, as danças, algumas memes que acabam por surgir e serem tendência entre os jovens. E, portanto, a pornografia é sim um fator de risco, que se agrava quando o conteúdo é precoce, é explícito, mas sobretudo quando não há educação sexual, não há literacia digital e um acompanhamento parental, não é? Que, para contextualizar aquilo que está a ser visto e para explicar que às vezes aquilo que está a ser visto é ficção e não o modelo real da relação. Resposta rápida, ambos. Quando há controlo e não há diálogo, a curiosidade vai aumentar e o consumo passa a ser escondido. Não é? Quando há conversa sem qualquer limite, as crianças e os jovens também ficam demasiado expostos, por isso, mais do que proibir e silenciar, porque eu sei que este tema é um tema tabu e desconfortável, o mais importante é criar realmente um espaço seguro onde a criança possa conversar, onde os pais possam realmente responder aqui a qualquer pergunta, não é? É de forma simples e adequada à idade, ou seja, o que protege é mesmo a combinação destes fatores, limites claros, não é? Uma supervisão, uma monitorização, mas principalmente uma relação onde o jovem saiba que pode falar e perguntar sem medos e sem julgamento. Na maioria das escolas ainda existem algumas lacunas, ou seja, a educação sexual é muitas vezes pontual, excessivamente biológica e acaba por descartar aqui os desafios reais que os jovens enfrentam, como é o caso da pornografia online. Ou seja, falta uma abordagem contínua, atual, que retrata também o consentimento, os limites, mas toda uma dimensão emocional. Porque muitas vezes o que acontece na educação sexual nas escolas é que é muito técnica, não é? Equivocada na reprodução, na prevenção da gravidez, nas doenças sexualmente transmissíveis, o que é totalmente
super importante, não é? Mas ela na vida real é sobretudo emocional e relacional. Portanto, cabe às escolas também fazer uma leitura crítica disto, formar professores nesse sentido e proteger os jovens a refletir sobre estes conteúdos e a protegerem-se também deste mundo digital. Portanto, eu gostava primeiro que os pais refletissem sobre este tabu, não é? Grande parte do tabu vem daquilo que nós pensamos quando ouvimos a palavra sexualidade. Se aquilo que nos vem à mente é o ato em si e toda a vivência erótica do mundo adulto, totalmente compreensível que achemos inaceitável de abordar este tema na infância. Mas é importante refletir e perceber que este tema também é sobre a identidade, sobre a autoestima, sobre respeito, não é? E por isso a melhor estratégia, a melhor ferramenta para os pais é mesmo criar um espaço seguro, um diálogo aberto sobre estas questões, responder às perguntas que são feitas, restringir-se e saber que tipo de informação é que ela já tem e para onde é que eu posso ir, sem suscitar ainda mais dúvidas e, claramente, haver um acompanhamento da vida digital. Para os jovens, eu aconselho a questionar os conteúdos que vêm, a refletir sobre aquilo que estão a assistir e a consumir, especialmente na internet, e tentem aprender sobre a sexualidade além da pornografia. Da parte em que envolve emoções, envolve relações, envolve também o respeito e o cuidado, e se sentirem algum desconforto, alguma dúvida, que procurem realmente aqui informações seguras e procurem alguém de confiança com quem possam falar.